E o nosso primeiro convidado desta noite é o Claudinho Silva. O Cláudio Silva, aliás, o Claudinho, representante do SOS Racismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Boa noite, Claudinho. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana Flávia. Muito obrigado aí pela acolhida. Maravilha. Claudinho, a gente aqui no Brasil TVT, ao longo desses meses aí, a gente vem falando sempre sobre a pandemia da Covid-19, e a gente sempre fala com um especialista, ou um cientista, ou um médico, um sanitarista, mas hoje a gente resolveu sair um pouco dessa questão dos especialistas e abordar o tema da pandemia da Covid-19 no Brasil sobre o olhar dos movimentos sociais. Claudinho, o que você pode trazer para a gente sobre essa questão, como os movimentos sociais estão lidando com a pandemia nesse momento no Brasil? Como que está a discussão de vocês nessa questão, essa questão da rede de solidariedade? Como vocês estão enfrentando a Covid-19 do ponto de vista dos movimentos sociais? Eu acho que, primeiro, cumprimentar vocês pela bela iniciativa de trazer os movimentos sociais para o debate sobre a pandemia e sobre os caminhos que estão sendo tomados para superar a pandemia. Não é muito dizer, não deixa de ser importante dizer que os movimentos sociais na pandemia deram um show. Os movimentos sociais populares, o terceiro setor, deram um show na pandemia, dando vários exemplos e ensinando os governos a se comportar quando a população mais precisa, quando a população mais necessita. No nosso caso, nós começamos na primeira semana da pandemia, na primeira semana da quarentena, nós tomamos uma iniciativa de criar aqui, dois amigos pensamos, depois expandimos isso, de criarmos aqui uma forma de proteger a população do nosso território, especialmente a população mais vulnerável ao vírus e a população mais carente e com comorbidades, para oferecendo os nossos carros no primeiro momento, para que eles não precisassem ir na unidade básica de saúde, para que eles não precisassem ir no mercado, no açougue, na padaria, qualquer que seja o trabalho que eles precisassem naquele momento, para eles não se exporem. Colocamos nossos telefones, depois nós avançamos para poder apresentar questões relacionadas ao Covid-19, como a questão de manter a imunidade alta, a questão de se alimentar bem, a questão de se proteger, todas essas questões a gente começou trabalhando. Só que teve um momento da pandemia que, lógico, a gente também consultou um grande amigo que a gente tem, que é o ex-ministro Alexandre Padilha. Eu acho que talvez o nosso comitê tenha sido a primeira iniciativa a procurá-lo para poder falar sobre isso, sobre como que a gente deveria se organizar aqui como comunidade para isso. E a gente conseguiu um resultado bastante positivo, porque chegou um momento da pandemia que a gente começou a perceber que as pessoas estavam perdendo seus empregos e estavam necessitando do básico mesmo, assim, que é a questão da limpeza, da higiene, que é fundamental para o enfrentamento do vírus, e a questão alimentar, que também é fundamental para a questão do vírus. E aí a gente acionamos nossas redes, começamos a mobilizar nossa rede, e o resultado disso foi a gente conseguir distribuir durante 2 meses marmitas para a população em situação de rua. Eram 30 marmitas diárias, aqui no nosso entorno, da nossa comunidade, do nosso bairro. A gente mora aqui na periferia do Jardim São Luís, no Jardim Monte Azul. Nós também conseguimos distribuir 50 toneladas de alimentos para essas pessoas, cosméticos, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza e de higiene da casa, cobertores para a população em situação de rua, mas também para moradores da comunidade que necessitavam, porque teve um período também que fez frio. E aí, o que restou disso foi a expansão desse comitê, porque a gente não ficou só no nosso bairro, nós atendemos mais de 10 bairros do nosso entorno aqui, chegamos a sair do Jardim São Luís, fomos atender pessoas no Capão Redondo, no Jardim Horizonte Azul, no Campo Limpo, na Vila Andrade. Então a gente acabou tendo que expandir esse trabalho, porque outras comunidades foram nos procurando, viramos referência e a gente fez esse trabalho aí de ensinar o poder público como que se protege as pessoas. A gente acha que os governos, eles foram criados para proteger as pessoas, né? Para garantir
esse amparo social para as pessoas quando elas mais precisam, especialmente aquelas que estão mais vulneráveis. E para a gente o resultado nosso foi que a gente conseguiu proteger muito. O Covid-19 foi bem controlado aqui na nossa comunidade, com algumas exceções, né? Algumas pessoas, lógico, as pessoas contraíram a doença, mas elas contraíram e conseguiram enfrentar a doença efetivamente. Eu acho que a gente deu alguma contribuição. Nos aproximamos mais da unidade básica de saúde também, criamos um grupo de trabalho com a unidade de saúde para a unidade ficar mais próxima da comunidade, e isso gerou um grande controle. Além da a nossa comunidade também, a gente tem pessoas muito comprometidas, porque a gente tem um histórico de construção coletiva aqui e plural, e isso ajudou bastante também. Claudinho, primeiramente, boa noite. Bom, como você mencionou, vocês fizeram um trabalho excelente, na verdade, o trabalho que o poder público deveria ter feito em auxiliar essas pessoas, vocês entregaram cestas básicas, enfim. Como que você enxerga? Porque pode ser que ocorra uma segunda onda de contaminação, né? E a gente vê que não houve um investimento necessário do poder público na questão da proteção social, né, que no caso acho que até seria inclusive teria sido uma maneira, né, de ter se evitado tantas mortes, principalmente vindos, né, da periferia, e também que essas pessoas poderiam ter garantido um pouco mais de cumprimento do isolamento, porque a gente vê que a questão da periferia não foi porque não quiseram, havia uma necessidade de ter que sair para trabalhar, até porque muitos ali não têm um trabalho formal, né, vive ali da informalidade, enfim, são obrigados para poder manter um sustento, levar sustento para sua casa. Como que você enxerga, então, essa ainda falta, essa falha do governo, porque a gente vê que dezembro está chegando, é onde termina a questão do auxílio emergencial, muitas pessoas ainda vão perder, né, esse pouco dinheiro que auxiliam em pagamento de contas, enfim, na alimentação. Como que você enxerga isso, Claudinho? Eu enxergo com muita preocupação, Ana Flávia, porque eu vou dar o exemplo aqui da cidade de São Paulo, né? A gente descobriu agora na campanha eleitoral, a partir do debate eleitoral, que a prefeitura tem 17 bilhões em caixa. A prefeitura com 17 bilhões em caixa e as pessoas passando fome na periferia, por exemplo. Eu tenho um vizinho que ele tem 8 filhos e uma neta. Esse vizinho, ele tem asma, então ele tem uma comorbidade que pode agravar muito a Covid se ele contrair a doença. Esse cara está tendo que vender bala no farol porque ele não tem emprego, ele não tem uma formação consolidada e ele precisa sustentar os filhos dele porque o governo nem um cartão da merenda deu para ele. Por exemplo, o governo da cidade de São Paulo, ele tem 2 filhos na escola municipal, ele não recebeu nenhum cartão de merenda, por exemplo, que poderia estar ajudando ele na casa dele. Então ele está tendo que se virar e nesse se virar ele está se expondo ao vírus. Então, eu acho que eu percebo que realmente o que você está dizendo é uma questão fundamental e uma questão que está colocada. Em todos os lugares do mundo teve uma segunda onda, em muitos lugares retroagiram nas políticas de prevenção, voltaram a fechar, voltaram a decretar lockdown, etc, etc. E aqui no nosso país possa ser que ocorra a mesma coisa de novo. A diferença é que em muitos países do mundo, o governo está protegendo, está oferecendo alguma forma de proteção para as pessoas. E aqui no nosso país, o governo está virando as costas, por exemplo, guardando 17 bilhões em caixa. Em novembro, a prefeitura ter 17 bilhões em caixa, na crise que a gente está, é um absurdo. E as pessoas passando fome. Eu, inclusive, acho que mesmo que a gente não viva a segunda onda, ou se a gente viver a segunda onda, o que vai vir no pós-pandemia vai ser muito pior. Eu acho que de janeiro do ano que vem, fevereiro, março, a gente vai estar sentindo... a fome voltou, né, gente? A fome voltou. A gente vai sentir muito na pele a falta de responsabilidade dos nossos governantes em relação a essa questão da proteção social. Claudinho, a pandemia do novo coronavírus chegou no Brasil via aeroportos, via classe média alta, lá em cima. As pessoas que estavam viajando pela Europa, viajando pelos Estados Unidos, e ela chegou via aeroportos e via classe média e classe média alta. E depois ela se expandiu literalmente e invadiu as periferias das grandes cidades de todo o Brasil. E aí o que a gente percebeu foi exatamente isso que você acaba de falar.
população totalmente desprotegida. Porque é muito fácil falar, olha, fique em casa, mas fique em casa para quem tem condição. E quem não tem condição de subsistir? E aí o Estado não chega e não efetivamente funciona como o Estado protetor que tem que acolher e cuidar. Como vocês estão trabalhando essa questão? E mais, Claudinho, para o pós-pandemia, como que os movimentos sociais estão pensando e se organizando para que essa comunidade, a população de baixa renda, a mais vulnerável, não seja ainda mais atingida por essa possível segunda onda? A gente, com essa expertise adquirida a partir dessa primeira etapa que a gente viveu aqui da pandemia, né, se a gente puder chamar dessa forma, a gente conseguiu estabelecer contato com toda a comunidade que a gente atendeu. A gente atendeu mais de 3.000 famílias, então a gente conseguiu estabelecer um contato muito forte, um vínculo muito forte com essas pessoas. A gente acha que a gente, nesse momento, está mais preparado para enfrentar o vírus, né? A gente evoluiu no enfrentamento ao vírus ao longo disso. O ruim disso tudo é que essa evolução e esse lidar com o enfrentamento ao vírus, a gente teve que aprender na marra, porque a gente não teve nenhum amparo para poder aprender, para saber lidar, nenhum amparo nem protetivo, sabe? Uma luva, uma máscara. A gente procurou muito o poder público no sentido de conseguir uma máscara, uma luva para que a gente pudesse fazer nossas ações com algum nível de proteção, né? Que garantisse um pouco mais de proteção para a gente, porque a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente precisa se proteger, tá bem para conseguir ajudar as pessoas, né? Agora, nesse momento, muita gente que doava, que estava contribuindo, parou de doar. Está havendo uma fuga das doações. Então, a gente fica muito preocupado com o que pode vir, porque também o que a gente pode perceber é que muita gente perdeu poder aquisitivo, né? Perdeu poder de compra. Então, mesmo as pessoas que têm vontade, querem colaborar, elas estão sem essa condição plena, né? Ela não tem essa condição plena de poder ajudar. Mas eu estou muito preocupado, a gente tem muita preocupação com isso, e a gente, sinceramente, a gente até sabe o que fazer, né? Que é enfrentar, não tem jeito, é enfrentar. Mas a gente, do ponto de vista prático e do ponto de vista da condição que a gente tem para poder enfrentar, a gente está muito preocupado e nesse sentido, a gente acha que a gente não tem condição de enfrentar. Mas como os movimentos sociais, os movimentos populares nunca fogem à luta, a gente vai fazer essa luta tendo que pautar governo, tendo que pautar poder público, seja de que área for, a gente vai fazer essa luta e enfrentar, mas a gente sabe que a gente está pela nossa própria sorte. Claudinho, você poderia falar mais para a gente, para os nossos telespectadores da TVT, para os ouvintes da Brasil Atual, sobre a importância dessa rede de solidariedade que vocês construíram e criaram e fortaleceram durante essa pandemia? Sim, sim. É muito importante a gente pensar no próximo, né? Eu, por exemplo, sou um cara que não fiquei desempregado na pandemia, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente desenvolve, a força que a gente conseguiu os nossos amigos e nossas amigas. Mas a gente sabe que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que a gente. Então, pelo fato de eu ter uma condição, eu sou pobre, eu sou favelado, eu moro na favela, mas eu tenho a minha condição tranquila do ponto de vista do vínculo empregatício e da renda que eu tenho para garantir minha família. Eu consegui juntar outras pessoas que têm rede também, igual eu tenho uma boa rede de contato, consegui juntar pastores de igrejas, consegui juntar uma série de pessoas que sentiram que aquele momento era um momento efetivamente da gente se mobilizar e se organizar para isso. Eu acho que a sociedade organizada ela pode muito e ela tem um potencial incrível e um potencial de mobilização e articulação de forças incrível. O que a gente precisa é que as pessoas tenham essa compreensão também, é que os governos também tenham essa sensibilidade, essa compreensão e efetivamente contribuam para que as pessoas se sintam mais protegidas, mais acariciadas e mais valoradas nesse momento tão difícil.
A gente sabe que esse debate sobre a pandemia e todos os efeitos da pandemia, dessa doença na vida das pessoas, isso tem nos adoecido mentalmente e nos adoecido de várias outras formas que não só o vírus. E esse momento é um momento que a gente precisa efetivamente que as pessoas se sensibilizem e se solidarizem. Às vezes a pessoa acha que não pode fazer nada, mas muitas pessoas que achavam que não podiam fazer nada, por exemplo, ajudou a gente a descarregar caminhão, ajudou a gente a carregar sacola. Às vezes uma senhora ia receber uma ajuda, ela não conseguia carregar, tinha lá um voluntário que acompanhava ela até a casa dela para poder levar o peso que ela não podia levar, a pessoa com deficiência. Às vezes a pessoa não podia ir buscar a doação que ia receber, a gente foi levar de casa em casa. Então, é um gesto, às vezes é um gesto, um pequeno gesto. Às vezes sobrou 5 quilos de arroz, pega ele, ajuda a montar uma outra cesta, sabe? Tem muita gente que pode ajudar muito, mas tem muita gente que pode ajudar com um gesto. Um gesto valoriza as nossas ações, nos faz nos sentir acompanhado e fortalecido para continuar essa luta e também colabora com a vida de outras pessoas que estão precisando dessa solidariedade nesse momento. No Perfeito. caso, seria é um Claudinho, momento de empatia, né? É um momento de empatia. Nos colocarmos no lugar do mara- outro. maravilha, perfeito. Claudinho, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores, falar aqui no Revista Brasil TVT. É muito importante essa rede de solidariedade dos movimentos sociais, porque a gente sabe que essa pandemia está longe de acabar. Bom, a gente agradece, aqui a gente falou com o Cláudio Silva, o Claudinho do SOS Racismo na Assembleia Legislativa. Claudinho, obrigado pela gentileza de falar com a gente. A gente espera falar contigo Eu numa próxima agradeço. oportunidade. Até mais. Até a Eu próxima. agradeço. E quero dizer que grupos como o nosso, esse Comitê Popular aqui do Jardim São Luís, tem vários cantos da cidade. A gente tem conhecimento de grupo na Coab Raposo Tavares. Nós conhecemos mais de 100 grupos que se organizaram assim. Gente, se acontecer novamente, se organize também. Vamos nos ajudar, vamos nos fortalecer. Obrigado à TVT pelo espaço, tamo junto e parabéns pelo jornalismo competente e sério que vocês fazem. É disso que a gente está precisando na nossa televisão.